Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio. Vamos daí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando a imutabilidade da lei de Deus. Ou seja, Deus não muda. Ela está em vigor até hoje, não é isso? Até que se cumpra tudo. Nós podemos ler Mateus 5, 17 e 18, Salmo 117, verso 7 e 8, Eclesiastes 12, verso 13 e 14, 1 João 5, verso 3 e Provérbios 28, verso 9, a respeito disso. E qual deve ser a nossa relação como cristão para com a lei? Bom, lá em Mateus 5, 17 e 18 diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. O próprio Deus está dizendo isso. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, a lei de Deus é eterna, né? O cristão deve temer a Deus, né, e guardar aí os seus mandamentos, pois este é o dever de cada pessoa. Se amarmos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Bom, John Wesley, no livro O Sermão do Monte, na página 128, olha o que ele diz. A lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio, destruiu, dissolveu e aboliu. Então, nós estamos falando aqui da lei que foi abolida, é a lei cerimonial. É a lei dos sacrifícios que existia. Uma vez que Cristo veio, deu a sua vida na cruz do Calvário, né, derramou o seu sangue ali, fez expiação por mim, por você e por toda a humanidade, essa lei cerimonial, ela foi abolida, ela foi destruída, né, ela se dissolveu. Mas ele continua. A lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, que se encontra lá em Êxodo 20, continha lá os 10 mandamentos, e reforçada pelos profetas. Ele não revogou, ou seja, não removeu. Não era o objetivo de sua vinda revogar alguma parte da lei, como nós vimos no texto de Mateus 5, 17 e 18. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade, em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar, ou qualquer outras circunstâncias sujeitas a mudanças, mas da natureza de Deus e da natureza do homem, e de relação imutável para com um e outro. Ou seja, a lei é imutável, como nós vimos, não é isso? Continuando, a lição pede para a gente ler alguns textos também de Êxodo 34, versos 5 e 7, Romanos 7, 11 e 12, Salmos 19, versos 7 a 11, Salmo 89, verso 14, Salmo 119, versos 142 e 172. E ele pede para a gente ver qual é a relação da lei de Deus e o seu caráter. Nós separamos o texto aqui que está em Salmos 19, versos 7 a 11, que diz o seguinte: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que mel e o destilar dos favos. Nós vemos aqui que a lei de Deus, né, ela é justa, né? É uma lei, além de ser santa, né, justa, também é boa, né? E aí nós vemos sendo aí uma transcrição aí do caráter divino.
e o fundamento do seu trono, trono de Deus, né? Lá no Grande Conflito, na página 366, o livro escrito por Ellen White diz o seguinte: se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que estava na arca do céu. E que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolve o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado, que é o quarto mandamento. Nisso estava o segredo da intensa hostilidade manifestada contra a harmoniosa exposição das Escrituras, que revelam o ministério desempenhado por Cristo no santuário celestial. Então, nós vemos aqui que Deus é um Deus justo, né? Que a sua lei é imutável, não é isso? Não pode mudar, ela prevalece até hoje, né? Vimos que a lei hoje se encontra, né, lá no santuário celestial, onde está a Arca da Aliança, não é isso? Que vimos também que Jesus está assentado à destra do Pai, né? E ele acontece o julgamento, né? O juízo investigativo, né? Como nós estamos estudando, né? E nele está passando a minha e a sua vida, não é isso? Mas sabemos que Deus vai ser um Deus justo, né? No julgar, porque Deus quer que todos se salvem, não é isso? Mas é importante a gente saber que os fiéis adoradores, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, seus estatutos, seus juízos, e têm a fé e o testemunho de Jesus, esses serão realmente salvos e estarão aí na primeira ressurreição para a vida, se por ocasião da sua volta estiverem já morridos em Cristo, ou aqueles que por ocasião da sua volta estiverem vivos, também forem fiéis adoradores, serão arrebatados juntamente com este para o céu. Essa é a grande promessa de um Deus justo, porque sua lei é santa, justa e boa, e ela não muda. É o nosso dever de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, né? E manter a nossa fé e o nosso testemunho em Jesus Cristo. Que você faça isso todos os dias, ao meditar na palavra de Deus, né? E alicerciar na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.